Beleza, moçada. De novo aqui, como a gente estava falando antes do intervalo, na aula passada, é, deixa eu apresentar aqui para vocês o negócio mais legal da vida aqui. Uma janela, uma janela, uma janela. Cadê o negócio? Aqui, compartilhar. Que legal. Teoricamente era para compartilhar. Por que que não está compartilhando? Compartilhar. Vamos lá. Tá. Bom, depois de tudo que a gente comentou aqui, a gente estava falando da mistura aditiva de cores, né? Que deriva do desdobramento dessa característica do olho humano, né? É que essa mistura das cores básicas R, G e B, tá? Elas conseguem fazer com que o cérebro entenda, por mistura de cores, todas as cores que a gente consegue perceber, tá? E daí, obviamente, existem por trás disso grandes teorias aí, um pessoal bem mais inteligente que a gente pensa. Eles fizeram experiências, inclusive a partir dessas experiências é que a gente conseguiu reproduzir cores na televisão, né? O que eu queria mostrar também para vocês, tá? É que no olho humano, tá? A gente tem a absorção de cores, né, que chegam nos nossos olhos, são essas aqui, ó. Nessa frequência de azul, tá? Quer dizer, não é bem azul, né? É acima do azul, tá? Os cones têm mais facilidade para assimilar cor nessa frequência aqui, ou nesse comprimento de onda. Lembrando que comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, tá? Comprimento de onda é a velocidade da luz sobre a frequência, ou frequência é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, tá? Então, a gente pode enxergar luz como frequências ou comprimento de onda, que é a distância que tem para a onda percorrer um ciclo dela. E aqui a gente vê que a frequência de onda aqui é nanômetros, é 10 a menos 9 metros. Então é 437 nanômetros. Se a gente for ver em frequência, 10 a menos 9 vai pular para cima, é 10 a nona. 10 a nona vai dar mais ou menos 10 a nona, 10 a sexta é mega, 10 a nona é giga. É isso? Micro, nano, deve ser isso aí. Se não for giga, é Tesla. Eu não sei direito fazer essas contas. Mas não vem ao caso. O importante é a gente ver que tem. E não sei se vocês estão percebendo, né? Talvez aí no computador de vocês, ou na casa, que olha só, o verde aqui, ó, né? Não é um verde assim, verde, né? Tá? E olha o vermelho onde está aqui, ó. Ele tem, o vermelho aqui, mas ele percebe mais no amarelo, se for ver, né? Então, é essa diferença que tem aí entre o que a gente acha que realmente é, tá? Mas aí você fala assim, poxa, então o amarelo, o cone red vai ver o amarelo? Não é que é o amarelo, é a frequência de cor que ele é mais sensível, tá? Mas olha, se você vê a distribuição de sensibilidade, boa parte aqui, ó, dentro do vermelho, tá?
Legal. Aqui eu vou deixar aí para vocês aí também, mais ou menos como que são, né? A Constituição Física. Peguei lá em site de medicina no YouTube, tá? Bom, uma coisa é a gente entender luz enquanto reflexão, né? Que a luz bate no objeto e volta para o nosso olho. O objeto absorve, né, cores. E outra coisa é quando a gente olha para uma fonte de luz, por exemplo, uma lâmpada colorida, tá? Então, uma coisa é o sol bater no objeto, o objeto absorve cores e reflete para você somente as cores que não são absorvidas em forma de calor, fotossíntese, sei lá o que é, energia, né? A outra coisa é você olhar para uma fonte de luz que irradia uma cor diretamente no comprimento de onda específico. Por exemplo, uma lâmpada colorida, tá? A fisiologia é diferente, tá? E a gente vê as cores de uma maneira diferente, tá? A televisão, a tela do computador, é um elemento emissor de luz. Essa tela que você tem aí na tua frente, ela está emitindo luz. Bom, como ela emite? Pode ser através de LED, através de excitação de plasma, tá? Ou pode ser aqueles tubos antigos de televisão, né, ou de computador, que a gente chamava de tubos de raios catódicos. O que importa, de qualquer maneira, é que é uma luz que é gerada, não é uma luz refletida. Então, o comportamento é diferente, tá? Daí, aqui também tem uma tabelinha, né, do que a gente vê de cores primárias, né, de pigmento, né, as cores primárias de pigmento, tá? São o R, o yellow e o azul, né? E as cores primárias da cor luz, né, que são cores emitidas, é o que a gente chama de RGB, tá? E as cores secundárias são a mistura das cores primárias. Por exemplo, se eu pegar azul e misturar com amarelo, acho que dá para fazer a experiência aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o amarelo, tá? E colocar uma bolota amarela aqui. Tá? Uma bolota amarela. Daí eu vou pegar uma bolota azul, uma bolota azul. Qual azul que eu vou usar? Pode ser esse azul aqui. Mas não é aqui, né? Aqui. Vou pegar um azul mais azul aqui, assim. Azul. Tá? Olha que bonito. Só que essa cor azul aqui, eu vou dar uma transparência nela. Preenchimento, não é. Vamos ver aqui. Puta. Também aqui é cores. Meu Deus do céu! Aqui. Eu vou dar uma transparência para ela. Vamos ver como que fica. Ô, fiote! Ô, fiote burro! Vamos dar uma transparência assim. Deixa eu diminuir a transparência dele. Meu Deus do céu! 49. Não vai dar certo. Tá, mas a ideia é a seguinte, ó. É que eu estou mexendo com saturação, estou mexendo com outras coisas aqui que a gente não viu ainda. Mas a ideia é a seguinte, ó. Se eu pegar uma cor azul e misturar assim com a cor amarela, é para dar, se Deus quiser, verde, tá? Se eu pegar o vermelho e misturar com o amarelo, se Deus quiser, é para dar magenta, que é um púrpura, sei lá que cor que é, tá?
Bom, mas isso nas cores de pigmentos, né? Nas cores primárias, a gente faz essa mistura e vai dar um outro, tá? Uma outra cor aqui, ó, que é exatamente isso daqui, tá? Olha só, essas são cores projetadas numa parede, tá? Então, por exemplo, se eu misturar o red com green, que é o vermelho e o verde, vai dar um amarelinho, tá? Se eu misturar o blue com o green, vai dar o que a gente chama de cian. Cian é essa cor meio azul, assim, meio esquisita aqui. Cadê o negócio aqui? Sei lá qual que é o cian. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? É o cian, essa cor aqui, tá? Se eu misturar o azul com o vermelho, vai dar uma magenta. O magenta é um púrpura, tá? Magenta deve ser. Oh, mas que caraca! Como eu fico com raiva quando eu não acerto o negócio que eu quero. O magenta é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Quase um pink, né? Sei lá, mais pro roxinho, assim, talvez. Tá? Beleza. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu estou misturando cores, né? Então, se eu misturar as cores e colocar as devidas proporções, vermelho, azul, devidas proporções, que eu não tenho aqui, tá? Eu consigo reproduzir todas as cores, ou uma grande parte das cores, que a gente pode reproduzir na computação gráfica. Tá? Demetrios, é mais fácil trabalhar com cor padrão, também acho. Agora trabalhar com cor padrão e, tipo assim, amarelo, só que daí às vezes não fica bonito, né? Você fazer um negócio cor padrão, tá? Então a gente tem que lembrar também que computação gráfica é agradar os olhos de quem está vendo, né? Então a gente precisa ter uma cor intermediária aí para o negócio ficar bonitinho, né? Imagina fazer as coisas só com essas cores primárias aqui. Tá feio pra caramba, acho. Tá muito vivo, né? Bom, de qualquer maneira, então a gente tem as cores subtrativas, que é aquela que bate no objeto, o objeto subtrai todos os outros comprimentos de onda em forma de calor e refletem somente as cores que não são absorvidas, tá? E a gente tem as cores aditivas, né? Que a gente mistura, a gente obtém quando a gente mistura a luz colorida, tá? O resultado é aditivo em lugar de ser subtrativo, tá? Ou seja, eu estou misturando vermelho e verde para transformar em yellow. Cara, tem né, uma foto mais bonita disso daqui? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem um negócio mais legal. Vamos light. Tá? Eu acho que eu já mostrei essa foto para vocês. Tá? Isso daqui foi uma experiência real feita. O que vocês acham? Isso daqui é real ou é computação gráfica? Aí na tela aí que vocês estão vendo. Como que está a percepção de vocês? Por que você acha que é computação essa tela, Alberico? Tá muito vivo? Tá muito vivo. O branco tá muito branco, né? Talvez. Eu diria também que os tijolos aqui, ó, eles seguem padrões, tá? Eu também acho que é computação gráfica. O importante é que o cara que criou isso daqui para nós, ele criou com o intuito de mostrar exatamente como são as cores, né? O que, que é o magenta, o que, que é o cian e o que, que é o amarelo. O que, que é o azul, o que, que é o verde e o que, que é o vermelho.
tá? E essa cor verde, azul e vermelho são realmente as cores que a gente gostaria de reproduzir ou de poder reproduzir, tá? Na computação gráfica ou na televisão. Essa que é a ideia, tá? Então, nesse momento que a gente está aqui, fica fácil de entender, né? Que as cores que a gente vê é a mistura do RGB, vermelho, azul e verde, tá? E a gente pode produzir, dependendo das intensidades, né? E da quantidade, a gente pode reproduzir qualquer cor, tá? Bom, tem algumas limitações. Antigamente, as telas de televisão colorida, tá? Que não faz muito parte do nosso assunto assim de computação gráfica, mas, obviamente, a televisão deu uma guinada de vez na computação, porque antigamente a gente só tinha a tela verde, por exemplo. A gente tinha o osciloscópio, que eu já falei para vocês, que ele era um canhãozinho de elétrons que sensibilizava o fósforo verde, tá? E a gente conseguia, mudando o direcionamento daquele feixe de elétrons, a gente conseguia fazer algumas cores. Naquela época, a interface que a gente tinha do computador para o ser humano era aquele tipo de tela mesmo, que era a tela da televisão. Então, as letras apareciam verde, tá? E o que eram as letras, então? As letras era aquele negócio, feixezinho de elétron sensibilizando partes da tela da televisão, que era verde, verde e preto, né? Verde e preto, criando contraste. O fósforo, por sua vez, ele já tinha um poder de retenção de luz. Então, de repente, dava para que o canhãozinho desenhasse a letra, por exemplo, naquela época, na tela inteira, sem dar chance de apagar. Ou ele fazia isso numa velocidade tão grande que a sensibilidade no nosso olho não conseguia perceber que o negócio estava apagando e sendo reescrito. Então, o que eles usaram? Eles usaram tanto o tempo de persistência do fósforo com o tempo de persistência da luz no olho para fazer aquele negócio, tá? Mas antes disso, antes de ter computador e ter televisão, eles já conseguiam fazer isso no cinema, né? O que o cinema é? Nada mais é do que um monte de fotos preto e branco, né? Porque a gente ainda não tinha sensibilização colorida nos filmes, né? No filme para revelar lá, que o que acontece é que a gente conseguiu material que é sensível, que nem o olho humano, ó, sensível a somente algumas cores, né? E daí a Kodak, a Fuji, eles desenvolveram um filme que conseguia não só imprimir a, a intensidade do branco, como também conseguia sensibilizar a pigmentação para ela ficar vermelha, verde ou azul, né? Ou no caso eles usaram as cores primárias aditivas, né? Bom, mas o que acontece é que o filme sensibilizava isso daí e para a gente ter a sensação de movimento, a gente conta com a percepção do olho humano, né? A, a, o tempo que o olho consegue reter uma imagem, tá? E daí você tirava um monte de fotos na sequência, tá? E você passava aquilo. E eles perceberam nas experiências que se passasse um monte de foto, né? Ou 24 fotos por segundo, já era suficiente para o olho humano perceber os filmes. Aí você pega aí no YouTube, pega um filme preto e branco da época do cinema mudo, por exemplo, você vai ver, é claro que é uma reprodução, e você consegue ver na tela do seu computador, por exemplo, né, a multimídia, a mídia sendo passada para você, mas obviamente você está vendo uma simulação do que acontecia na época. Você só vai ter a sensação mesmo se você for no cinema, pegar um projetor antigo, passar lá e ver como que é 24 quadros por segundo no cinema, tá? Beleza, mas assim, para você formar o branco na televisão, né, colorida já, o
que eles fizeram? Bom, primeiro, legal, a gente entendeu o olho, entendeu o filme, entendeu a televisão, entendeu a varredura, né? Na computação gráfica, então, eles usavam um sistema que eles chamavam de... Eles usavam um display file. O que é o display file? É um arquivo de computação que sensibilizava, né, o canhão lá de raios para ele formar a tela. Né? Então, cada tela formada era um display file. Se você não desse enter para mudar a tela, o display file ficava repetindo. Então, o canhão ficava, sei lá, colocando. Imagina a janela do DOS. Você olhando para a janela do DOS, em vez de fósforo branco, que é o que você vê no Windows, imagina aquilo um fósforo verde. Você só está vendo as letrinhas em verde. E aquilo era feito no display file. Era uma maneira de você interagir com o computador. Né? Bom, e o sistema de varredura, né, de sweep, que eles usavam, tá? Era o mesmo que se usava na televisão. Mas eles perceberam que para letra o negócio não ficava muito bem. Você precisava ter outra relação entre o tempo de manter aquilo lá na tela e o tempo de fazer a varredura do display file. Daí os caras falaram assim, olha, a televisão não serve para computação, tá? A gente tem que fazer uma outra coisa que não seja televisão. O que a gente vai fazer? Um monitor de computador. Então, o monitor de computador, apesar de preto e branco na época, ou verde, branco, verde e preto na época, ele já trabalhava com frequências diferentes, que eram um pouco diferentes da frequência da televisão, tá? Para manter o display file, para manter aquele negócio funcionando do jeito que era. Tá? Então, quando você tinha a tela, você dava o comando, o computador traduzia aquilo num arquivo de saída. Tá? Esse arquivo de saída era mostrado para você no monitor de vídeo de tubos e raios catódicos. Depois, os caras inventaram um negócio que eles chamavam de Video Graphic Array, né? Que é uma matriz. Tá? E daí a gente já começa a chegar um pouquinho na computação do jeito que ela é hoje. Né? Antes, talvez, seria bom a gente falar, pô, legal, e a televisão, como que funcionava? Tá? Era a mesma coisa, só que não tinha display file. O que ela tinha é a informação passada em linhas, né, que eram impressas mais forte ou mais fraco, e daí eles perceberam que se eles colocassem fósforo com essas cores, né, vermelho, azul e verde, o feixe de elétrons, ou três feixes de elétron, poderia implementar ou imprimir, né, forças diferentes em cada um dessas luzinhas. E essas luzinhas, na época, que eles chamaram de pixel, tá? E a gente vai ver que para a computação gráfica não é esse o sentido que a gente dá para o pixel, era o seguinte, eram três feixes de elétron que faziam a varredura linha a linha na televisão, né? E cada feixe de elétrons ia implementar ou acender o fósforo, que era sensível à força do elétron, de cor diferente. Então, para cada pontinho daquele que o feixe de elétrons ia passando na tela do computador, ele ia imprimindo intensidades diferentes, tá? E os caras perceberam que para formar o branco não precisava imprimir, eles nem podiam imprimir toda a força do feixe de elétrons, né, toda a intensidade de luz lá no R, no G e no B. Eles perceberam que eles precisavam uma intensidade de 30% de vermelho, 11% de azul e 59% de verde, tá? Para transformar o branco para você, ou que você vê de branco na televisão. Olha que interessante. Ou seja, a intensidade do cinza, né? Porque a TV preto e branco era a mesma coisa, eram linhas, só que o fósforo é só cinza, né? Ou cinza, beleza, só para você entender. Então, quando se acendia mais o fósforo, o cinza ficava quase branco. E quando se acendia menos o fósforo, o cinza ficava quase preto. Então, eles iam varrendo, né? E o que a varredura fazia? Era pontinho? Na realidade, não, era tinha um tempo, né, de varredura,
E o que ele varria era exatamente o que era capturado na câmera, e a câmera capturava a intensidade de luz. Então, na câmera de televisão também tinha uma varredura que identificava a intensidade de luz em cada pontinho e era traduzido numa intensidade eletrônica, elétrica, numa intensidade elétrica. E essa intensidade elétrica, então, era transmitida para quem tinha um receptor de televisão, que fazia o mesmo processo de varredura que a câmera fazia, só que o processo inverso. Em vez de ele captar a intensidade, ele impelia essa intensidade no fósforo. Mas as frequências, o tempo, né? Porque tempo, de uma certa maneira, também reflete na frequência de varredura. Então, eles varriam, por exemplo, no Brasil, por causa de uma série de considerações técnicas, eles tinham que varrer a tela com 575 linhas, tá? 575 linhas, tá? E daí o tempo de varredura, putz, eu não lembro, nossa, faz tanto tempo que eu vi televisão na vida, cara. Eu acho que o tempo era 11.570, 11.570, que era a frequência de varredura, hertz, tá? Então por segundo. O fato é que é o seguinte, ele conseguia desenhar 575 linhas por vezes essa frequência de varredura, ele a cada 60 vezes por segundo, ele conseguia desenhar uma tela de uma foto capturada na câmera. Por isso que a frequência da televisão é de 60 Hz, no nosso caso aqui. Tá. No caso dos Estados Unidos é um pouco diferente, porque a frequência de rede lá é 50 Hz, então eles tinham que fazer as 575 linhas 60 vezes por segundo, tá? Ou 50 vezes por segundo para dar aquilo lá. Então as frequências eram um pouquinho diferentes, por isso que tem aquele lance do sistema CPAL-M, ou NTSC, ou PAL-G, depende muito das características. E tem o sistema SECAM também na Europa, tá? Mas isso é para televisão. Para computação gráfica, a gente fez um pouco diferente, tá? A gente tratou, tá? Vejam bem, Video Graphic Array. Array, se a gente pegar a tradução, é matriz, tá? Então, o que a gente fez? Cara, a gente falou assim, não precisa fazer essa varredura do jeito que é, né? A gente já está evoluindo, então a gente quer fazer um negócio melhor. Que tal se a gente considerar, por exemplo, cada pedacinho da tela, né? Cada pedacinho assim da tela, tá? Como sendo uma informação de imagem que reproduza para mim, tá? Uma intensidade de luz, tá? E eu chamo isso daí de pixel. Eu vou chamar, porque pixel, se a gente for traduzir, cara, acho que pixel, eu não sei como que é picture element, né? Então, se a gente for se a gente for ver a tradução mesmo do que é pixel significa picture element, tá? Picture element. O que é esse X aí? Sei lá. Tá? Sei lá. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: vamos considerar uma matriz. Tá? E, dependendo da capacidade que a gente tiver para colocar fósforo, né, para ser. Porque eu estou falando ainda do VGA, que não é LCD ainda, é VGA, né, aquele tubo de raios catódicos, tá, que imprimia, como na televisão, fazia uma varredura com feixe de elétrons e imprimia o negócio. Tá? Só que o modelo de você imprimir isso na tela já não era por display file. Tá? Você imprimia uma matriz. Tá? Isso. Geralmente esses monitores vêm com os dead pixel, né, da vida, né? Que é aqueles fósforos que não acende.
Mas a gente tinha que fazer o negócio do jeito que dava, né? Então, o que os caras fizeram? Eu vou desenhar aqui para vocês uma tela de computador VGA, tá? Olha que legal, tela de computador VGA. Bom, e eu vou desenhar para você um pixel, tá? E vou colocar esse pixel aqui, se eu conseguir lembrar onde que é a cor. Puta, eu sempre esqueço, né? Eu vou desenhar um pixel. Então, o que os caras começaram a fazer? Eles começaram a fazer o seguinte, ó, vamos definir a tela de computador em quantidades de pixel, né? Tá. Mas quantos pixels? Cara, eu não sei. Vamos primeiro pegar uma quantidade que dê, pelo menos, uma resolução para eu escrever alguma coisa, né? Então, não sei quantos pixels, tá? Se pixel é um elemento pixel é um elemento de tela, vai depender do tamanho que eu quiser fazer ele, tá? Cara, eu queria fazer um negócio diferente aqui. Eu queria fazer isso aqui, ó. Agrupar. Tá? Eu queria copiar assim, que daí eu faço os pixels mais rápido, tá? Beleza. Então, nesse elemento de tela aqui, eu vou conseguir desenhar, por exemplo, não sei, né? Não sei como ainda, mas eu vou imprimir alguma coisa, tá? Legal. E daí as telas de computadores, então, começaram a ser formadas por um monte de pixels, tá? Que era um elemento de tela, tá? E se eu quisesse desenhar alguma coisa aí, tá? Por exemplo, um pontinho vermelho, tá? Tá? Eu vim aqui e falava para o computador aonde que eu queria pôr o pontinho. Ah, vermelho ficou feio, né? Pontinho, pontinho verde. Para dar contraste. Não, amarelo dá mais contraste, mas tudo bem. É aqui, ó. Então, o que aconteceu? Na tela do computador, teoricamente, tinha o que a gente chamava de pixel, tá? E a gente dizia para o computador onde que eu queria pintar o pontinho. Mas se eu quisesse. Só que é o seguinte: esse pontinho ia ficar pintado como? É assim, ó. Eu ia fazendo a varredura do computador, né? Com uma intensidade muito fraquinha do canhão lá do canhão de elétrons, tá? Então não ia sensibilizar quase nada do fósforo. Quando eu chegasse aqui, tá? E aí eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Quando eu chegasse aqui, ó, tá? Nesse negócio, daí o canhão de elétrons ia começar a acender, né? Ia passar um tempo, imagina que eu estou varrendo aqui, ia passar um tempo aceso e depois ia apagar de novo, certo? Era assim que era a ideia. Então, se eu quisesse escrever, sei lá, um- um- uma letrinha T, tá? Eu ia mais ou menos fazer isso, tá? E daí, obviamente, se eu reduzir o zoom aqui, ó, vocês vão ver o T escrito aí, ó. Ficou feio, mas a ideia era mais ou menos essa. Então o canhão ia varrendo e ia fazendo isso daí. Ficava perfeito? Não, ficava meio deslocado, um negócio meio fora do nosso gosto, mas é o que tínhamos para o momento. Era o que tínhamos para o momento. Bom, e daí quantas vezes que o canhão ia ter que fazer a varredura dessa tela aqui, com essa quantidade de pixels, para ficar esse T aparecendo? Bom, ia depender de um monte de coisas. Dependeria do tempo que o fósforo conseguia ficar aceso depois do que eu tinha
sensibilizado ele, tá? Por quê? Porque se ele começasse a apagar, eu já tinha que estar com a outra tela entrando aqui para desenhar de novo essa tela matricial. Que começa, porque não mudou, né? Então eu tinha que fazer isso e começar de novo. Ou seja, a frequência da varredura que eu fazia dependia não só da sensibilidade do pixel, né, do fósforo, quanto da velocidade também que eu ia fazer a varredura aqui, né, de cima até embaixo, ou seja, eu ia desenhar a tela inteira, tá? Que é aquele mesmo conceito lá do display file, né? Só que já era um display file mais interessante, porque ele era totalmente matricial, tá? E se é matricial, gente, se é matricial, o meu programa de computador, tá? Ele sabe desenhar todos esses pontinhos aqui, né? Ele sabe dizer para mim, né? Ele sabe dizer para mim quantos pontos tem e a coordenada de cada ponto dele aí de cada pontinho desse aí na tela. Você concorda comigo que ele sabe? Por que ele sabe? Porque ele é um computador inteligente, a gente programou ele para saber. Então ele sabe aqui. Bom, daí já vem aquele conceito, né? Ó, a gente ainda está no VGA, estou na varredura, canhão de elétrons, né? Intensidade de fósforo. Então esse verde aqui é a cor do fósforo, tá? Daí os caras começaram a reclamar, falaram assim, ó, cara, não dá para desenhar legal, dá para fazer letrinha só. Mas eu fiz um joguinho aqui, o Príncipe da Pérsia, e, cara, não fica legal esse Príncipe da Pérsia correndo aqui nesses negocinho verde. Fica feio demais. Daí os caras falaram, então vamos fazer o seguinte, em vez de colocar fósforo verde, eu descobri aqui que tem um fósforo cinza, que é muito parecido com o fósforo da televisão antiga, de tubos de raios catódicos lá da TV preto e branco. E se eu fizer um monitor VGA e colocar o fósforo da TV preto e branco nele, o que vai acontecer? Em vez dele, a intensidade aqui do feixe, em vez de acender verde, tá? O pixel, ele vai acender branquinho. Daí vai ficar bonito. Por quê? Porque daí o meu Príncipe da Pérsia vai ficar em preto e branco. E daí é um VGA mais bonito. E mais ainda, hein? Essa matriz aí que a gente fez de sensibilização, em vez de, em vez de ser com essa quantidade aí de elementos, eu já tenho memória aqui no computador, eu já consigo aumentar isso daí. Né? Então a minha matriz começa a ficar melhor. Tá? Beleza, mas como que eu vou fazer isso? Ah, não, você aumenta. Então você coloca, por exemplo, uma relação aí de. Puta, o primeiro VGA que teve, acho que já era 600 por 480. Tá? Não lembro. Foi tanto tempo na minha vida que eu não lembro. Mas eu acho que era isso. Uma resolução de 600, tá? Horizontal por 480. 640 por 480. Muito obrigado. Tem gente que tem mais boa memória que eu, tá? É que é assim, cara, eu tô falando da minha cachola, cara. Tá? Tô falando da minha cachola, não tô falando infelizmente não deu, eu nem pensei que eu ia falar isso, então não deu para pesquisar. Anos jogando, né? Mas você não jogou no monitor preto e branco VGA, o primeiro VGA preto e branco que teve. Era uma maravilha, você olhava nele e falava, nossa, agora eu posso escrever aqui no carta certa, e daí o carta certa vai sair branquinho, olha que bonitinho. A secretária, então, tinha espasmos de alegria, né? E o cara que jogava o Príncipe da Pérsia, então,
Putz, era até gostoso, porque tinha uma resolução melhor do que aqueles monitores um pouquinho mais antigos, né? Bom, o que que é 640 vezes 480? Bom, é o que a gente chama de resolução em computação, né? Resolução é o tamanho da tela, né? Quanto que dá isso aí? Deixa eu fazer a conta aqui. Eu podia saber isso de cabeça, né, cara? 640 vezes 480, tá? Nossa, que bonito, hein? 307.000. Tá? Então, isso daqui, ó, é uma boa resolução pra caramba para desenho, né? Isso daqui dá 307 kilopixels. Pixels, tá? Dá um pouquinho mais, mas imagina que é isso. Então, a gente tem uma bela tela de 300 kilopixels, tá? Daí você fala, ô, peraí, César, calma aí. Ó, eu tô falando de tela, hein? O que que dá pra gente ver com 307 kilopixels? Tá? Bom, dá para ver um monte de coisa. Eu jogava Príncipe da Pérsia. Dá para ver uma foto? Dá para ver uma foto. A resolução não fica muito bom. Só que os pixels, tá? Eles não são redondinhos assim, tá? Na televisão colorida, na televisão colorida, tem vários métodos. Eu quero fazer diferente. Eu quero pegar um só aqui. Ixi. Tá bom, vai. Desagrupar. Tá? Na televisão colorida, os caras faziam assim, ó. Eles pegavam os pixels lá na tela da TV colorida e eles faziam um pixel seu R, tá? Um pixel seu G, tá? E um pixel seu B, tá? Então, um elemento de uma televisão antiga colorida era assim, tá? E daí eles formavam a imagem, o negócio ia, o canhão ia, os três canhões, né, iam passando e iam sensibilizando. No computador preto e branco, tá? Eles pensaram só nesse tipo de resolução, mas logo em seguida, tá? Quando saiu o monitor preto e branco, os caras tiveram a mesma ideia. E daí eles falaram assim, moçada, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a técnica de fabricação desse monitor, tá? E o que que a gente faz? A gente chama isso daqui, tá? De pixel. Só que pelo processo de produção, a gente coloca três informaçãozinhas aqui, ó, em cada um desses aqui, tá? E a gente continua com 640 por 480, só que em vez de um pixel assim que só tem informação de intensidade, né? A gente coloca três, tá? E daí a gente faz informação de intensidade em três canhõezinhos diferentes, e cada canhãozinho desse aí vai reproduzir uma intensidade de cor aí, tá? E se eu colocar essa intensidade de cor nesse ponto, que é o primeiro pontinho aqui, ou vamos colocar aqui no T, né? Se eu colocar X% de R, X% de azul e X% de vermelho, eu consigo acender eles com uma intensidade que já para o olho do César, lá, ou para o teu olho que está olhando, vai ter a sensação
de que esses três negócios aí é um pixel branco, tá? Na realidade, vocês estão vendo que o branco não é tão branco assim, né? É um meio cinzalhado. Mas é isso que eu consigo. Ou seja, em cada uma desses pixels aqui, de 600 ou de 307k pixel, eu consigo fazer essa interação. Consigo ver uma imagem aqui? Consegue, tá? Mas é a mesma coisa que você pegar na tela inteira, tá? Dividir a imagem em 640 pedacinhos na horizontal e 480 pedacinhos na vertical, tá? E pegar a informação de cor daquele pedacinho, tá? Daí você fala assim, pô, mas tem um monte de variação de cor nesse pedacinho. O mundo real tem um monte de variações de cores nesse pedacinho, tá? Mas a gente vai pegar, sei lá, a média aritmética, por exemplo, desse pedacinho da cara da pessoa e a gente vai fazer com que o R, o G e o B vão acender na proporção certa para fazer com que o olho de quem está olhando perceba aquele pixel como sendo aquela cor que a gente está querendo, tá? Quantas cores? Sei lá, a gente faz uma combinação de 16 cores. Não vamos chegar nisso ainda, Berico, tá? Vamos pensar é, Vamos pensar em 16 cores, que é a primeira coisa que aconteceu, uma gradação de 16 cores, tá? 16 cores. Bom, para você fazer uma graduação de 16 cores, tá? Fica uma bosta, tá? Mas é 16 cores, tá? Você precisa de 4 bits. Você concorda comigo? 4 bits já é o suficiente, tá? Para você codificar 16 possibilidades, né? 2 elevado a 4 menos 1 dá 16, de 0 a 15, tá? Então, a gente pode usar uma coisa de 4 bits, tá? 4 bits para codificar 16 cores, tá? Nossa, e como que eu vou formar as 16 cores aqui agora? Porque eu estou usando esse sistema aqui, né? Putz, daí a gente tem que pegar o seguinte: se eu chamar de RGB e fazer todas as cores primárias e fazer algumas intermediárias, tá? O que a gente chama de palete de cores, né? Eu tenho 16 possibilidades. Essas 16 possibilidades eu posso relacionar cada uma delas a 4 bits, tá? E eu digo para o meu computador que aqui nesse ponto aqui, tá? Eu tenho um 000 ou um 010101, né? Sendo que essas cores variem de branco, que é uma cor também, branco não deixa de ser uma cor, né? Até o preto, que também não deixa de ser uma cor, né? A gente vai ter que intensificar esses três informações aqui, tá? Para nesse pontinho aqui reproduzirem o branco. Quando eu colocar 59% de verde, como que é? Eu nem lembro direito. Ó, isso eu sabia de cabeça, tá? A composição do RGB, porque na televisão a gente não manda nem o RGB, para vocês terem ideia. Na televisão a gente manda a luminância, que é só a cor branca, que é o máximo de intensidade, menos o vermelho, e a luminância menos o azul, tá? Porque daí a própria matriz de composição lá que vai descobrir quanto que vai ficar, porque o resto é verde, tá? E o verde é o que vai mais, gastaria mais energia. Então os caras são inteligentes a esse ponto. Puta, eu não lembro, cara, do RGB. Eu coloquei aqui, não coloquei? Tá no texto? Ah, cara, eu fico pé da vida quando eu não acho as coisas aqui, ó. Copiar. É o 11 de azul. Deixa eu ver. Aí agora para achar o.
onde eu estava, que eu estava fazendo. Né? Tá vendo? Você vai andando para cima e para trás, coloca slide no meio para explicar as coisas, daí você já não sabe mais aonde você está, onde você parou, né? E o aluno dá risada, né? Porque fala assim, porra, o professor está mais perdido que cego em tiroteio. E eu estou mais perdido que cego em tiroteio mesmo. Porque eu não sei onde estão as coisas que eu estava fazendo. Aqui. Me achei, tranquilo, me achei. Né? Vocês não perderam muita coisa. Tá? Olha só. Então, para fazer o branco dessas 16 cores, eu mando 30% de vermelho, 11% de azul e 59% de verde. Vou acender isso daqui, vou acender isso daqui, vou acender isso daqui com a máxima intensidade. E isso daqui, o que, que vai acontecer? No meu olho, gente, o meu olho vai ver essas três coisas aqui acesas, aqui nesse pontinho, e meu olho vai achar que é branco. Tá? Ou isso aqui, né? Próximo do branco. Tá? Ah, e o preto? Ah, o preto você manda 000, meu, 000 é assim. Você não manda nada no green, nada no azul e nada no vermelho, fica apagado. Então, aquele ponto, se é preto, fica apagado. Se é branco, fica aceso. E se for uma dessas cores intermediárias? Ah, daí você manda 0010, por exemplo. 0010 é uma das 16 cores que eu posso. Vai representar numa. Tá. Bom, e uma foto colorida? Como que vai fazer? Bom, primeiro que eu já vou fazer uma mudança aqui. Em vez do ícone ser bolotinha, tá? Eu já vou mudar a minha estrutura de produção dos ícones aqui, ó, tá? Para fazer ele bem estiradinho, tá? Ah, talvez se você tiver uma TV de tubo na tua casa, você vai olhar bem pertinho do tubo de raios católicos, você vai ver que são ó, os ícones, eles não são, como que se diz? Bolinhas, tá? Você vai ver que o pixel lá, ele é inline. E na realidade, o mais certo mesmo seria eu fazer algo assim, tá? Algo assim. Esse é o R, esse é o R, esse é o G e esse é o B. B, tá? E obviamente também eu vou deixar essa bordinha, tá? Porque essa bordinha aqui é como se fosse na construção da televisão. Você vai ver que tem um espaçozinho entre os o negocinho do fósforo lá, que ele fica apagado, tá? Então, dá mais ou menos essa reprodução aqui, muito escrota que eu estou fazendo, mas porque a gente está vendo aqui, eu acho que já é suficiente para a gente entender. Ou seja, o pixel da televisão é assim, tá? O pixel do computador, tá? Ele também é daquele jeito. Só que, olha que sacanagem, tá? A definição de picture, de pixel, é o elemento, tá? É o menor elemento, que é um elemento, tá? E não necessariamente o elemento é do tamanho do fósforo, tá? Então, por exemplo, dependendo da densidade da reposição de fósforo
naquela televisão que a gente estava usando para fazer uma representação matricial de um elemento de foto para lá, tá? Então, o pixel poderia, por exemplo, ser algo assim, só para você entender. Tá? Daí fica mais, talvez, entendível para a gente a diferença entre o que é do tubo da construção física da televisão, ou do tubo do monitor, né, do computador, tá? E a reposição de fósforo, ou seja, pixel, para dependendo da onde do que você está falando, ele significa coisas um pouco diferentes, tá? Então, se eu pegar isso daqui e voltar para o zoom normal e colocar aqui, ó, cada pixel, então, do monitor, tá, vai ser excitado com com a mesma quantidade de cores durante a varredura, tá? Mas vai depender de como o monitor foi construído, tá? E ele representa essa resolução. Então a gente entende que se a gente aumentar a quantidade de pixels, de matriciais aqui, a gente aumenta a resolução, tá? E a foto, né, que também foi dividida em quadradinhos de 640 para 480 para caber aqui, tá? O pixel ele ascende conforme a média de cores. Como a gente só está codificando em 16 cores, tá? A gente só tem 16 variedades de cores para colocar. Deixa eu ver se eu acho no YouTube. Espera só um momentinho. Vamos ver se eu acho uma foto com 16 cores de codificação. Acho que eu não vou achar alguma coisa que seja de baixa resolução aqui para mostrar. Mas talvez eu consiga mostrar com essa daqui. Novo slide. Ctrl V. Bom, filhos do meu querido Brasil. Tá? Dá uma olhada numa foto com uma resolução relativamente melhor e uma foto com uma resolução menor. Tá? Vocês estão vendo a diferença? Tá? Então, se eu pegar uma foto e for reproduzir com uma quantidade de bits menor do que o mínimo para a gente perceber o que ela é, fica essa porcaria aqui que vocês estão vendo. Tá? Ou seja, a gente não tinha com a quantidade, com a resolução que a gente tinha no início, a gente não conseguia fazer reprodução de foto bonita. Daria para jogar Minecraft, eu acho. Tá? Mas não daria para jogar o Príncipe da Pérsia legal. Ele ia ficar muito quadriculado e tal. E a diferença de. Quem jogou Kong sabe o que eu estou falando, né? Ou o primeiro Mario lá. Né? Era aquilo que a gente conseguia, cara. Era aquilo que a gente conseguia naqueles monitor lá e com o poder de processamento que a gente tinha. Tá? Era legal? Não, mas era o que tinha na época. Dava para fazer filme? Não. O que dava para fazer com uma porcaria dessa? Dava para fazer uma planta baixa do imóvel. Concorda?
né? Que é só linha de uma cor. Dava para fazer uma tentativa de visualização de algo captado, por exemplo, no corpo humano, sabe? Uma tentativa de cintilação. Sabe quando você faz aquele negócio lá, aqueles exames com cintilação lá? De repente eu podia ver algo parecido com isso, daria para reproduzir computacionalmente algo assim, né? Mas vocês estão vendo que era uma porcaria, né? Então, baixa. E o que tem a ver isso, então, que a gente está falando? Ó, primeiro, a gente está falando da composição de cores, tá? Depois, a gente já associou a uma situação matricial, tá? Onde eu estou vendo o tamanho do elemento, né, da tela do computador, tá? E como que eu sensibilizava ele, tá? Então, com 16 cores, o negócio ficava daquele jeito, tá? Porque 16 cores é 4 bits. Mas daí você pode falar assim, ah, César, mas é o seguinte, vai, a gente nunca codifica alguma coisa com 4 bits mais. Não, o que a gente codifica? Com 8 bits, tá? Ah, legal, então 8 bits já dá o quê? 8 bits já dá 256 possibilidades, tá? Possibilidades. Bom, com 256 possibilidades, pô, dá para a gente fazer alguma coisa melhor, tá? Já dá para brincar um pouco. Daí com 256 já dá para ver uma foto boa, tá? E como que faz a relação, e é isso que a gente vai estudar em computação também, a relação desse pixel aqui com o pixel do lado, né? Como que é feito isso daí? Bom, se você tira uma foto numa resolução maior, tá? E coloca codificação de cores para mostrar aqui as cores maiores, tá? A maior quantidade de cor, você já tá fazendo uma estrutura matricial que é um pouco mais complexa, né? Lembra que eu falei você está usando um negócio que a gente chama de enupla, né? Ou seja, eu já não estou mais trabalhando com um pixel significando só aqui a posição na tela. Eu estou trabalhando com um pixel que está mostrando a posição de tela, mas eu também estou trabalhando aqui, ó, cada pixel desse, por trás dele, tem 8 bits para me informar a cor, tá? Então já o negócio começa a ficar diferente. Tá? E mais, como que o ser humano vê a sensação de profundidade? Tá? Lembra que eu falei que com computação gráfica a gente tem que ajudar o computador a fazer a modelagem para a gente? Tá? Então, além das cores, tá? A gente tem que informar para o computador intensidade de luz. Tá? E a intensidade de luz, a diferença de intensidade de luz no objeto, que é provocado pela iluminação, é que dá para o olho humano, aliado à distância de um olho para outro, né, porque a informação chega. Veja bem, a gente tem duas câmeras no cérebro, certo? A câmera esquerda e a câmera direita, ou o contrário, direita e esquerda. É que eu não sei como vocês estão me vendo. Né? Provavelmente direita e esquerda, né? Ou direita, esquerda, né? Não sei. Mas não faz sentido também. O que importa é que a gente tem dois olhos, duas câmeras, né? E o que está chegando em um é diferente do que está chegando no outro. Existe uma pequena diferença. Essa pequena diferença que nos ajuda a que o cérebro defina profundidade. A iluminação de um ponto, ele chega diferentemente nos dois olhos. Isso dá uma noção de profundidade para a gente. Até na foto preto e branca. Até no cinema preto e branco. Tá? Mas o cinema é 2D, 2D, mas quando você olha, não dá a sensação de que o cara anda mesmo.
da sensação de horizonte, né? Dá um esquema de perspectiva, que a gente vai ter que estudar também, tá? Matematicamente, como isso é feito, é meio complicado. Mas, assim, a sensação de perspectiva a gente tem por causa da profundidade do olho humano. Não, da diferença, né, desses dois olhos. Então, a gente tem que ajudar o computador a reproduzir alguma coisa que dê intensidade. Então, em vez de trabalhar com 8 bits aqui, a gente trabalha com alguns bits também para dizer para mim qual que é a intensidade. Poxa, pô, cara, então você está dizendo para mim que um bitzinho desse aqui, ó, está jogado na tela, que é composto talvez por, por mais partes de fósforo, tá? Eles teriam que ser sensibilizados pelo canhão de raio durante um tempo, né? Que é o tempo de duração para ele passar por esse pixel, né? Ele vai sensibilizando a intensidade pelo tempo de duração que ele passa por esse pixel. Tá? Depois ele apaga ou diminui, ou muda a variação dele para fazer no pixel seguinte aqui uma outra cor. Tá? Que vai também variar para fazer no pixel seguinte aqui uma outra cor. Isso quando é canhão de raios eletrônicos. Então a televisão funciona assim, o monitor VGA funciona assim. Depois que inventaram o VGA preto e branco, inventaram esse VGA colorido, daí os caras queriam fazer coisas com mais resolução, tá? Que eu não lembro. Deixa eu ver aqui no configurar, placa de vídeo. Aqui a gente tem configuração para placa de vídeo. Usa um outro sistema, mas dá para a gente entender quais são as possibilidades. Puta merda, por que é difícil de achar as coisas no PC, no Windows 10, cara? Eu só quero clicar direito e ver configuração de vídeo, cara. Não quero ver um monte de outras coisas, cara. Configuração de exibição. Vamos ver o que acontece. Que daí vai para uma tela verde, azul, tá? Aqui, resolução de tela. É isso que eu queria ver direto, tá? Beleza. Olha o que os caras inventaram. Uma outra resolução. 800. Ah, vou colocar em outra cor aqui. 800 por 600. 800. Aqui. E aqui embaixo. 800 por 600. Aumentou para quanto? Vamos fazer a conta de novo? 6 vezes 8, 48, né? 800 vezes 600. 480 mil. Tá? Ou seja, em vez de eu ter 307 kilopixels, eu passei por uma resolução de 480 pixels. É isso que eu fiz? Nem lembro a conta mais. 480 kilopixels. Tá? E já mudou a tecnologia, né? Os caras chamaram de XGA. Não, mas o XGA é maior um pouco a resolução. Ainda era VGA. 480 kilopixels. Tá? Então aumentou a quantidade aqui. Se aumenta a quantidade de pixels, tá? Significa que aumenta a resolução, e a gente pode entender resolução como percepção do olhar humano. Tá? Bom, e depois, obviamente, né, a gente vai ver logo em seguida, que daí você tem mais resoluções. Por exemplo, aumentou para 1024, 768, 1280 por 720, 1280 por 768. Mas eu estou falando desse tipo de resolução para a tela do computador. Tá? E quando começou a aumentar a resolução, tá? Veja bem, a gente está falando de resolução de tela aqui, mas cada pixel, tá? No desenho de computador, ele já leva
8 bits de informação. Então, isso daqui para a gente se forma uma matriz de matrizes. Tá? E a matriz de matriz, lembra que eu fiz mais ou menos aquele cálculo para você ver? Ou seja, o que acontece no computador hoje em dia, então, para que a gente tenha percepção de movimento? Tá? Quando eu estou assistindo um vídeo no meu computador, o que acontece? Tá, o meu computador, ele tem a resolução de tela dele, hoje a gente consegue ajustar, mas tem a resolução de tela do monitor que você tem, que é o máximo que ele consegue fornecer para você conforme a constituição física dele, tá? Então, ele tem uma quantidade de pixels, tá? Que ele pode representar na tela, tá? Isso é uma coisa. Por trás, então, o que o computador faz? Cada vez que a gente está vendo um filme, tá? Ele está desenhando, ou cada vez que você está olhando para a tela hoje aí, eu vou interromper já o meu compartilhamento, porque já está acabando a aula, e eu não quero ficar muito tempo, né, atrapalhando a vida de vocês aí, que é sexta-feira. Hoje vocês podiam estar namorando, porque está um friozinho, está gostoso para namorar, olha, né? E vocês estão tendo aula comigo. Muito obrigado pela parte que me toca, né? Mas só para complementar, é assim, o, o seu monitor, ele está fazendo vários desenhos na tela, tá? Que a gente chama de uma taxa de refresh, né? Que a gente fala, de redesenho, tá? Que esse monitor você consegue até ajustar isso para você, para que o teu olho consiga perceber o desenho que está sendo redesenhado na tela, tá? Várias vezes, tá? Que é a taxa de refresh, quantas vezes esse desenho está sendo feito. Se você colocar um filme, e geralmente os monitores de hoje são mais modernos, é claro, né? Eles têm uma taxa de refresh maior do que a menor sensibilidade do olho humano. Então fica mais bonito, é mais bonito você assistir no monitor de computador um filme do que assistir numa televisão antiga, tá? Por quê? Essa diferença de tempo que desenha o negócio é o que a gente chama, dá um sentido na visão da gente, que a gente chama de cintilação. E essa cintilação é ruim, né? A gente percebe os desenhos sendo feitos pela persistência da visão, tá? Mas cansa se você olhar um negócio com baixa taxa de refresh, tá? Então, alguns joguinhos que são meio complexos, o cara fala assim, a gente tem que usar... aquele negócio de frames por segundo que vocês usam, né? O olho humano percebe 24 frames por segundo. Abaixo disso começa a cintilar muito, tá? Mas com 60 Hz ou 144 kHz. 144 Hz. 144 é uma taxa de 144 vezes que o computador desenha aquela tela para você não perceber cintilação. Com 60 Hz é uma taxa perfeita, que é a taxa da televisão, 60 Hz, 60 vezes por segundo. Mas o seu olho perceberia uma continuidade sem cintilar muito por 30 qual, ou seja, metade do que a televisão faz já é suficiente para você perceber movimento sem perceber esse flickering, que é o termo em inglês que eles falam, né? Que é o flickering, que é a taxa de cintilação que acontece para redesenhar a tela. Tá? E no CS, você usa 144 Hz, você usa uma taxa de 144 redesenhos por segundo. E se você tiver HD, né, ou 4K, 4K, cara, é 4.000 kilopixels. É isso que o 4K, ou 4.000 pixels, né, 4 kilopixels. Ou seja, se 640
por 480 dava 307 mil pixels. Não, 4K é 4 megapixels. Não, mais, é 4 milhões de pixels. 4K, não sei fazer, depois eu faço esse desenho. Eu faço as contas. É muita coisa de pixel. Aliás, é uma ridicularidade isso, por exemplo, para mim, né? Ó, não sei se vocês sabem, mas eu uso óculos, né? De que adianta? Conta para mim, de que adianta eu chegar em casa? Eu sempre falo isso, né? Ter uma televisão 4K, grandona, bonito, né? Para ver detalhes assim, eu vejo a pinta da cor preta lá, não sei o que lá, do cravo da Xuxa. Mas o que adianta eu ver isso daí? Você chega em casa e tira o óculos. Meu olho não consegue compensar esses detalhes. Eu estou vendo desfocado. Ou seja, os 4 kilopixels de TV para ficar muito maravilhoso, a hora que eu tirei o óculos, pronto, já perdi isso daí tudo. Tá? Então, que resolução que é legal para eu ver? Bom, sem óculos, acho que 640 por 480 já é o suficiente. Quando eu coloco óculos e corrijo, talvez 1024, né? Por 720, não sei. É uma resolução que dá para eu ver um negócio legal, com uma taxa de refresh de 60 Hz. Beleza, dá para eu ver perfeito o filme, vejo melhor do que. Né? No YouTube a gente não vê em 720 por 480, que é HD, mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir muito esses conceitos. Né? Uma coisa é a resolução de tela, outra coisa é a taxa de refresh e quanta informação você tem no bit. Porque para processar na placa do computador, você tem que ver que cada pixel, tá, ele tem que ter informações das cores, tá? Cada pixel do monitor, né? Que eu estou dizendo, da matriz do monitor. Ele tem informação de cores, ele tem informação de luminância, que é a intensidade de luz, tá? E ele pode ter outras informações também que vão dizer respeito ao computador, né? Que é a questão da resolução da imagem em si, né? Então é óbvio, você vê uma imagem em HD é melhor do que ver em standard SD, tá? Que é melhor do que ver, mas não é melhor do que ver na parte analógica, né? Porque toda vez que você digitaliza, você perde informação. Isso a gente vai ver na aula passada. Então, na aula passada, a gente vai ver na aula passada, é coisa de professor que quer terminar a aula. Tá? Na aula que vem, se Deus quiser, a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem e o paradigma dos 4 universos. Tá? O que é o paradigma dos 4 universos? É que para fazer uma computação gráfica legal, a gente tem que pensar no mundo físico, que é óbvio que é o que a gente quer retratar. A gente tem que pensar no mundo matemático, né, no universo matemático, de como a gente vai representar isso. E a gente tem que pensar também no mundo da representação, que é o calculeira dentro do computador, que é o que a gente vai fazer para representar isso do mundo real, tá? Que foi modelado matematicamente e a gente quer representar dentro do computador, tá? Do mundo da implementação, tá bom? E como que a gente faz para fazer isso? Beleza? Então vejo vocês na próxima aula, se Deus quiser. Tomara que não esteja tão frio. Não esquece de ver lá no canal, vou fazer upload desses 2 vídeos lá no YouTube, para vocês verem no momento oportuno. Beijo nas crianças e até mais. Vamos dormir, né?